Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre uma lição chamada Beneficência e Justiça, que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações voltadas às necessidades internas que o Espírito apresenta. O Espírito que somos nós em essência, o Espírito que somos nós individualmente falando, o Espírito que é aquilo que se apresenta dissociado da estrutura orgânica, da estrutura física, tendo-a como instrumento para que ele possa captar do meio, absorver do meio, as informações que lhe sejam pertinentes, naquilo que se interprete como sendo inteligente, racional e em condições de estabelecer processos comparativos que permita com que seja possível, a partir de um determinado instante, vir a interpretar de maneira melhor o que Paulo de Tarso, contemporâneo de Jesus, vinha a dizer: como tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me atende. Tenho direito a tudo, mas nem tudo proporcionará os resultados que eu necessito. Então, no corpo, o Espírito tem tido a oportunidade de se envolver com o processo de aprendizado constante. E Jesus, mais do que ninguém, é sabedor das dificuldades que o Espírito haverá de sentir em razão de encontrar-se no corpo, limitado nas suas expressões, mas cuja limitação que lhe proporcionará num determinado instante algum desconforto, algum mal-estar, é a estrutura balizadora para que possa aproveitar da melhor forma possível o tempo que lhe foi concedido na estrutura física, como processo de aprendizado. Então, nos encontramos no corpo única e exclusivamente para que exista um processo de renovação no ser, um processo de renovação no espírito. E dentro daquilo que Jesus observa como sendo as dificuldades inerentes ao espírito, as dificuldades emocionais que temos apresentado, onde há necessidade de que se interprete racionalmente que não há a mínima possibilidade da apresentação de um efeito sem que uma causa anterior encontre-se existente. Então, quaisquer sensações que venhamos a ter e que não consigamos interpretar, qualquer apresentação momentânea de mal-estar, qualquer apresentação momentânea de sensação emocional de algo que não nos atenda, necessita ser interpretado pela ótica do efeito que está se manifestando, pela existência ainda de uma causa que não foi desconstituída, de uma causa que não foi desconstruída.
E o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem proporcionado é o ensinamento, todo um roteiro por onde se possa vir a atingir a causa para que o efeito se apresente de maneira mais calma, de maneira mais tranquila. E, naturalmente, há que se obedecer um determinado caminho. Mais do que buscar obedecer um determinado caminho, há a necessidade de se buscar sentir os instrumentos apresentados por Jesus que proporcionarão então a nossa libertação interna. Libertação do quê? De nós perante nós mesmos. E porque nos encontramos apegados a nós mesmos na estrutura interna que não foi arrumada ainda. Por uma questão óbvia, por uma questão lógica, de que por termos sido criados simples e ignorantes, mas voltados para um processo que envolva na totalidade, o tempo todo, eternamente, um instrumento chamado bondade, do qual nos apartamos. Então, internamente, quando nos deparamos entre aquilo que verdadeiramente tem que ser e aquilo pelo qual optamos ser, estabelece-se naturalmente um conflito interno, um conflito emocional, pelo fato de sabermos que abrimos mãos de permanecermos no caminho reto, que nos apresentaria tranquilidade, paz, segurança, bem-estar interno. Então temos corrido para voltar para o caminho correto e não temos sabido como encontrar o caminho de novo. E internamente isso tem te proporcionado níveis de desconforto interno absurdos. E Jesus então, antecipadamente, já veio apresentando o roteiro. Onde que se encontra a entrada para pegar o caminho de volta? Onde que se encontra o roteiro? E ele então tem apresentado a justiça, o amor e a caridade como sendo os instrumentos balizadores para que você possa voltar para o roteiro. E em voltando para o roteiro, comece a desconstruir as causas que te conduziram para fora do roteiro. E em desconstruindo tais causas, os efeitos aparentes que se têm manifestado tenham a te aturdir muito menos do que tem aturdido até este instante. Então, quando Jesus fala sobre justiça, é muito importante que não nos apeguemos ao termo. De novo, a solicitação contínua que fazemos, introdução do Livro dos Espíritos, os Espíritos constantemente nos solicitando: não vos apegueis às denominações, mas à essência. Não vos apegueis aos nomes, porque o nome é uma mera referência de vocabulário para que você possa buscar interpretar alguma coisa, mas apegue-se à essência. E na essência, justiça não é punição. Justiça é a acepção de ser justo. A justiça, ela só ocorre pelo fato de se ser justo. E Jesus tem apresentado, então, a justiça na forma de ser justo, pela interpretação que se tenha da necessidade constante de se equilibrar os pratos da balança.
Justiça encontra-se fundamentado no fato de você ser justo, e ser justo refere-se à preocupação de manter equilibrado os dois pratos da balança. Se assim o é, então a justiça ela está vinculada diretamente com a beneficência. Proporcionarmos a beneficência a todos, proporcionarmos o bem-estar a todos, no sentido de buscar estipular o equilíbrio para todos, já que todos nós nos encontramos doentes, altamente afetados emocionalmente por termos saído do caminho. Então, há que se apresentar instrumentos que permitam uma observação de busca pelo equilíbrio. E se assim o é, então no corpo temos nos manifestado de maneira equivocada em inúmeras situações. Alguém se encontra carente de uma situação material. E você vai e proporciona aquilo que a pessoa está precisando. Alivia no primeiro instante, porque alguém vai interpretar o seguinte: me encontrava extremamente apertado, extremamente necessitado de alguma coisa, e alguém veio e me ajudou e aliviou. Mas na mesma mão, quem transmite o auxílio vai chegar então num determinado instante em que esta pessoa esteja presente no meio de todo mundo, vai chegar e vai dizer o seguinte: eu auxiliei porque é um vagabundo, eu auxiliei porque não trabalha, eu auxiliei porque tem necessidade, mas a sua necessidade é em razão da sua falta de esforço. Despencou o equilíbrio da balança, porque você oferece para estabilizar, mas depois diz algo posteriormente que vai fazer com que a pessoa pense o seguinte: estava me sentindo muito melhor se não tivesse me auxiliado, porque se não tivesse me auxiliado, eu não teria que me envolver com o mal-estar daquilo que foi falado depois. Alguém encontra-se afetado emocionalmente, necessitado de um ouvido, necessitado de um conforto, e você vai e proporciona isso. Mas depois vai dizer: você é muito desequilibrado, você tem agido de maneira a proporcionar extremo mal-estar constante, precisa agora de um ouvido, mas também não tem dado ouvido aos outros. Desequilibra os pratos de novo. Por isso, então, Jesus o que é que tem dito? Fazei ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Da mesma maneira como você gostaria de receber, é a maneira como você tem que proporcionar. Da mesma maneira que, trocando de lado, você se colocasse na posição do outro, então a necessidade de observarmos constante o fato de mantermos a balança equilibrada, porque a balança equilibrada ela tem que ser interpretada no sentido de entender a necessidade alheia que é dolorida e que estabelece um peso. E o auxílio, sem esperar absolutamente nada em troca, que contrapõe o peso e estabelece o equilíbrio. De modo que todos estejam bem. Quem fornece, pelo fato de ter fornecido, estabeleceu aqui num prato, e ao mesmo tempo sabedor de que não cobrou absolutamente nada em troca. Então o equilíbrio para quem ofereceu se encontra presente. E por parte de quem recebeu, o mesmo equilíbrio. Sabe que se encontra envolvido em processo de constrangimento por necessitar.
mas ao mesmo tempo não recebeu nenhuma reprimenda em razão da dificuldade existente. Está equilibrada a balança também. E Jesus tem buscado apresentar esse equilíbrio em todos os instantes, em todos os momentos. João Batista, batizando nas águas do Jordão, recebe a todos aqueles que se sentem culpados, recebe todos aqueles que se encontram envolvidos no mal-estar interno, por saberem que são pecadores. E quando adentram a água do Jordão e vão até João Batista, sabem quem é João Batista, sabem da sua extrema elevação moral, sabem do seu extremo amor, e confiam de modo que se entregam a João Batista, de modo que eles o submerge e os retira depois da água. E quando os retira, diz: seus pecados foram perdoados. Então, num prato, está alguém se apresentando de uma determinada forma quando chega. E no outro prato, o equilíbrio de vir a se apresentar de uma forma diferente em razão da maneira como foi recepcionado, em razão da maneira como foi recebido. Não há desequilíbrio na balança. João Batista está batizando e olha para a margem do Jordão e observa Jesus lá em pé. Jesus adentra as águas do Jordão e vai até João Batista. E João Batista, constrangido, olha para Jesus e diz o seguinte: mas não sou eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. E Jesus então olha para João Batista, constrangido, e diz o seguinte: há necessidade de que as profecias se cumpram. Num prato está João Batista constrangido, ainda que realizando da melhor forma possível o seu trabalho salvador. E isso não pode despencar. E Jesus observa o constrangimento de João Batista. E não fala para João Batista: João Batista, ó, legal, a partir daqui eu seguro o rojão. A partir daqui eu batizo, você pode sair fora d'água. A partir daqui... Não. Jesus sabe que tudo funciona em cima de questões de proporcionalidade. Quem procura João Batista, o busca, porque é com João Batista que conseguirá receber as doações energéticas necessárias. Não com Jesus naquele instante, porque com Jesus naquele instante ele não vai conseguir interpretar e naturalmente não vai conseguir absorver. Então tem que ser João Batista. E Jesus então diz para João o seguinte: João Batista, não se constranja pela minha presença. Mantenha o peso do prato. E para livrar João Batista do mal-estar emocional que ele criou para si próprio e para que possa continuar a realizar o trabalho que estava sendo feito, Jesus alivia dizendo o quê? Fica tranquilo, João Batista. Há necessidade de que as profecias se cumpram. Por isso você precisa me batizar. Estabelece o equilíbrio na balança. João, apóstolo, depois da crucificação, uns poucos anos depois, vai até onde Maria está e diz a Maria que vai cuidar dela a partir dali. E leva Maria para a Grécia. Tinha arrumado uma casa e colocou Maria dentro da sua casa. João, o apóstolo, passa a cuidar de Maria. Passado muitos anos, numa determinada noite, Maria está do lado de fora e alguém passa pela rua e mostra-se cansado. E Maria oferece ajuda, oferece auxílio. Ela o considera como sendo um maltrapilho que está em viagem, como sendo alguém que está precisando de ajuda. E conversando com ele, começa a falar sobre suas dores, sobre a lembrança da crucificação de seu filho.
E nesse instante ele diz: mulher. Não foi ele a dizer que voltaria? E nesse instante ela tem um estalo e observa que é Jesus. E Jesus diz a ela que veio buscá-la, porque o seu tempo de serviço em nome de Deus, o seu tempo de aprendizado na terra tinha se cumprido. Jesus sabe quem é Maria e sabe do seu constrangimento por não o ter reconhecido de imediato, em razão da dor extrema interna que carregava. E Jesus em nenhum momento a questiona sobre o fato de não tê-lo reconhecido, mas diz para tranquilizá-la: eu vim buscar você. Equilibra a balança, equilibra os dois pratos. Então, senhores, a reencarnação tem se apresentado como o maior instrumento de justiça que Deus nosso Pai pode ter nos proporcionado. Porque se justiça é ser justo, então é a oportunidade para que sejamos justos para conosco mesmos. E sermos justos para conosco mesmos é interpretarmos a oportunidade renovadora de nós para conosco mesmos, no sentido de que busquemos constantemente o bem-estar contínuo, pelo fato de nos encontrarmos operando no melhor daquilo que seja a busca da essência e não da interpretação do nome. E a essência na forma de reequilíbrio é nos apresentarmos constantemente observando a balança que precisa encontrar-se provida dos dois pratos no mesmo nível. Tanto para fora quanto para dentro. Tanto para aquele a quem você necessita se apresentar, quanto para você que necessita encontrar-se cônscio de que fez da melhor forma possível dentro daquilo que você conhecia. Por isso, então, que no livro 3º, do Livro dos Espíritos, onde os senhores vão lá estudar e encontrar um compêndio de umas 12 leis, os senhores vão então encontrar uma lei chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade. Porque não há a possibilidade de se ser justo sem operar em benefício do outro. Como que eu poderei equilibrar os dois pratos na balança do equilíbrio interno emocional, tanto para terceiros quanto para mim mesmo? Se eu não tiver caridade, se de dentro de mim não vier o interesse, o querer, o desejo ardente de verdadeiramente beneficiar da maneira mais simples, da maneira mais natural possível. Como que eu poderei ser justo se eu não for bom? E ser bom não é uma interpretação paliativa de se buscar agradar a Deus ou a Jesus. Ser bom é não constranger o outro. Ser bom é trazer o outro na mesma medida. Na mesma medida do quê?
na mesma medida de irmão, na mesma medida de semelhante, na mesma medida de que daqui a alguns dias poderei eu encontrar-me na mesma situação dele. E como é que eu gostaria de ser atendido? O que é que me proporcionaria manutenção do estado de fortaleza, ânimo e perseverança no nosso Senhor Jesus Cristo? O que é que me seria apresentado para que eu não viesse a incorrer num dos verbos mais difíceis, complexos e dos quais deveria ser banido do léxico, que é desistência, que é desistir? Como é que eu não viria a pensar em desistir por aquilo que me tenha sido apresentado? Se a reencarnação é a maior prova de justiça para conosco mesmos. É a nova oportunidade de refazimento. É a nova oportunidade de se renovar na maneira de sentir e na maneira de pensar. Como não estimular o aproveitamento da reencarnação alheia da mesma maneira que eu preciso aproveitar da melhor forma possível a minha? Então Jesus, sabedor das dificuldades interpretativas de cada um de nós, naquilo que estabeleça o quesito como sendo justiça, como sendo a beneficência, que é a interpretação do amor, suportado na caridade sincera e verdadeira, que é o que liberta, porque Paulo de Tarso já havia estipulado o tripé: fé, esperança e caridade. Das três, a mais importante é a caridade. Porque a fé é do raciocínio, a esperança do sentimento. E para se fazer caridade, você não precisa nem raciocinar e nem encontrar-se envolvido no sentimento. Basta fazer da melhor forma que lhe aprouver. Basta fazer. Então Jesus, sabedor das dificuldades interpretativas que teríamos, então apresenta um sustentáculo incondicional e eterno, chamado as Bem-aventuranças, também conhecido como Sermão do Monte. E nas Bem-aventuranças, ele encarta uma que, por antecipação, apresentará o suporte para a interpretação da justiça, da beneficência e da caridade. Então ele diz: bem-aventurados os puros de coração. E quando Jesus diz bem-aventurados, ele está buscando então chamar a atenção: melhores aqueles, em melhores condições de interpretação e de compreensão aqueles. Bem-aventurados, felizes aqueles, alegres aqueles. E quando ele diz bem-aventurados os puros de coração, então ele está dizendo o seguinte: que felizes, alegres, em melhores condições interpretativas e de compreensão, todos aqueles que se encontrarem providos de um coração leve, de um coração limpo, de um coração bom. Porque diz ele, Jesus, que o mal não é o que entra pela boca. O mal é o que sai da boca. E quando Jesus diz que o mal é o que sai da boca, então ele está dizendo simplesmente o seguinte: que não há a mínima possibilidade de você dizer sem que você pense. Não há a mínima possibilidade de você vir a se manifestar, vir a se apresentar, vir a gesticular, seja como for, sem que você fale,
sem que você pense, e você só se encontra provido no pensar daquilo que se encontra dentro do teu coração. Não há a mínima possibilidade de você pensar, seja o que for, sem que antes o coração não se encontre sustentado por aquilo que você tenha expressado. Então, por isso ele diz, o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai da boca. E, naturalmente, para que as nossas expressões, suportadas em intenções e pensamentos, possam ser as melhores, e quando se diz serem as melhores, nós estamos então falando sobre a maneira como nosso Senhor Jesus Cristo opera, que é de forma ambiental. Jesus constitui ambientes. O problema não está no que Jesus diz. O problema está no que Jesus constitui, que é muito diferente. Porque a constituição é condizente ao que ele pensa, e o que ele pensa é condizente ao que se encontra no seu coração. Por isso que todos se beneficiam do local onde Jesus está. Por isso que as lembranças e as imagens referentes ao fato de se ter estado com Jesus são sempre aquelas que se mostram de maneira agradáveis a buscar proporcionar o lenitivo, a buscar proporcionar o equilíbrio, a buscar proporcionar o peso igual e justo entre os dois pratos da balança. Por isso solicita Jesus que o coração seja aliviado de determinadas constituições que se encontram ocupando um espaço precioso. Jesus solicita que o coração seja aliviado das mágoas que tem intoxicado o ser emocionalmente, internamente falando, pelo fato de não se ter querido abrir mãos de imagens e memórias doloridas causadas há tanto tempo. Solicita Jesus que se abra espaço no coração, removendo alguma coisa tóxica chamada ressentimento, por se manter guardado as impressões geradas por aquele que compreendia menos do que você, por aquele que se apresentava mais ignorante do que você, e que se interprete a ignorância não pela ótica pejorativa, mas que se interprete a ignorância pela ótica de não se conhecer a respeito de. Se conhecesse, operaria de maneira diferente e não da maneira como operou. Livrar o coração destas questões para que seja possível, sem que o percebamos, apresentarmos o antídoto sem cobrar absolutamente nada pela apresentação do remédio que aos poucos vai curando. O remédio ofertado sem que se espere absolutamente nada, e a impossibilidade de alguém se encontrar constrangido pela oferta do remédio que tenhamos dado. Equilíbrio na balança, senhores. E para que esta balança seja então aferida, para que não existam distorções mínimas, então solicita Jesus que estabeleçamos um ponto de equilíbrio na remoção daquilo que se encontrava ocupando espaço por alguma coisa mais qualitativa que tenda então a aferir a balança de maneira contínua, substituindo tudo isso por alguma coisa chamada compaixão, porque na compaixão você
busca se envolver, busca se interessar pela dor alheia, pelo sofrimento alheio. Ter compaixão do outro não é ter dó do outro. Ter compaixão do outro é colaborar com ele no sentido de que as tuas manifestações, pelo expressar, pelo pensar, suportado num coração mais limpo, lhe proporciona então a constituição de um ambiente recuperador, da mesma forma como Jesus o fazia. Isso é ter compaixão. Sermos gentis, envolver os espaços cedidos na desconstrução das questões tóxicas, ocupando isso por gentileza. O modus operandi, o como fazer, a maneira como deva ser feito, tal como nosso Senhor Jesus Cristo sempre o fez. Ou apresentar-se preocupado em não constranger, ou apresentar-se preocupado em não aumentar a culpa já assumida por parte de alguém que se encontra triste. Ser gentil no olhar, que não cobra, o olhar que ameniza, o olhar que apresenta votos de desenvolvimento de relações, o olhar que perdoa e não o olhar que pune. Não o olhar que pune. Você poderá se envolver com uma criança que vai dizer: eu adoro ficar com você. Mas por que você não gosta de ficar com a mamãe, não gosta de ficar com a sua tia? Porque elas brigam comigo. Você não briga comigo. O reconhecimento daquilo que está sendo feito em tempo integral, no bom atender, no bom envolver, no que Jesus chama de amar. Então, sermos gentis nas expressões, gentis na maneira de falar, evitar barulho, evitar arrastamentos, evitar tudo aquilo que você possa interpretar como sendo um mínimo sinal que promova o retorno do temor, o retorno do medo, o retorno da timidez, o retorno da insegurança, por já se ter se envolvido com tais ambientes em outras encarnações, sendo que neste instante você não se lembra, mas que na frequência apresentada, identifica-se que a frequência apresentada neste barulho é o mesmo da frequência que foi apresentada em termos em que sofri tanto, em situações extremamente difíceis. Proporcionar o equilíbrio dos pratos, senhores. Proporcionar a justiça, na forma de sermos justos. Proporcionarmos a justiça na forma de beneficiarmos. Proporcionarmos a justiça na forma das expressões amorosas que aliviam das problemáticas antigas, recolhidas, mantidas. Proporcionarmos o conforto em razão da constituição de outros e novos ambientes melhores, por nos encontrarmos suportados no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem instigado ao trabalho constante no desenvolvimento da fé, da crença, naquele que nos tem apresentado os instrumentos libertadores, dizendo-nos amorosamente, carinhosamente, em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Muito obrigado a todos, um bom dia.